Peço que vocês estavam no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Nós sabemos que nenhum de nós deseja tão cedo descer à sepultura. Nós não desejamos isso mais. Mas se caso acontecesse o fato, que você fosse lá na sepultura de um parente, de uma família sua, e quando tirasse, disse que aquele corpo estivesse vazio, não tivesse mais o corpo do nosso familiar ali, como iriam se sentir? Iriam ficar preocupados, tristes, e iriam procurar justiça para saber onde estava o corpo dos pais, da mãe, dos filhos, saber onde estaria aquele corpo. Mas no caso de Jesus é diferente. No caso de Jesus, pela sepultura estar vazia, pelo sepulcro estar vazio, pelo túmulo estar vazio, é uma alegria para os nossos corações, porque sabemos que Ele ressuscitou e Ele vive e Ele reina em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. João capítulo 20, versículo 1 diz assim: e no primeiro dia da semana, qual o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, aproximadamente 5 horas da manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram, onde colocaram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, o discípulo para casa. Oremos. Meu grandioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede em tua presença. E eu te peço, meu Deus e Pai Celestial, que traga paz para este lugar, que traga harmonia para este lugar, e que traga compreensão através do teu Espírito Santo, da leitura da palavra e da mensagem desta noite. Me utiliza como vaso em tuas mãos, para que assim venha trazer a gloriosa palavra do Senhor, e que repreendemos em nome de Jesus qualquer artimanha satânica, qualquer artimanha celestial que venha querer atrapalhar este culto nesta noite. Que teu Espírito Santo seja nos conduzindo, e nos dê resplendor do teu Espírito Santo esta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro, meu Deus, e agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus, e toda a igreja confirmando diz: amém. No capítulo 20, versículo 1, nós encontramos uma mulher chamada Maria Madalena, que sai da sua casa, não sei qual motivo, ainda escuro, e vai até o sepulcro, até a tumba onde Jesus Cristo está. E quando chega lá, ela vê a pedra retirada. E a primeira coisa que ela pensa é que roubaram o corpo de Jesus, levaram o corpo de Jesus. Jesus muitas vezes tinha falado para os seus discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ao terceiro dia ele voltava à vida. Mas parece que eles não acreditavam que iriam acontecer. Até então Maria Madalena estava preocupada porque roubaram o corpo de Jesus. Ela não acreditou que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E ela volta correndo para onde estão os apóstolos, Pedro e João, que esse rapaz que está com ele e corre junto com Pedro é o apóstolo João, porque se inclinaram. Corre e conta o que aconteceu: roubaram o corpo de Jesus. Jesus jamais no túmulo. E aí os dois saem correndo. Também eles estavam esquecidos ou não acreditaram que
que Jesus tinha ressuscitado, porque ele ia ficar feliz. Jesus ressuscitou, cumpriu-se a profecia, a palavra cumpriu, mas também ele, junto com João, sai na disparada ao local onde estava o corpo de Jesus. João, talvez por ser mais jovem, mais forte, correu mais do que Pedro e chega lá primeiro. Ele olha por baixo, mas não entra. Pedro, que chega depois, ele entra e vê o lençol arrumado, aquele que estava também na sua cabeça estava ajeitado, porque também a cabeça de Jesus tinha sido machucada, como diz Isaías, que ele não tinha aparência humana, tão machucado ficou o rosto dele. Então ele enrolou o corpo, um lençol de linho, e também enrolou a cabeça de Jesus, mas lá estava o lençol que enrolou o corpo e o pano que enrolou a cabeça de Jesus. Se tivesse levado o corpo, não ia ter o trabalho de tirar o lençol, dobrar e deixar lá guardadinho, levava com tudo. E eles olham lá e ficam tristes, decepcionados, e retornam para a sua casa. Para eles também não tinha esperança. Para eles também tinha sido duas decepções. A primeira decepção é porque Jesus Cristo foi morto, e ele achava que Jesus Cristo na cruz, ou achava que antes de chegar à cruz, os anjos viriam a seu favor, viriam livrar ele das mãos dos seus inimigos. Mas não, ele viu o seu mestre, o seu Senhor pendurado em uma cruz, e agora o corpo dele tinha desaparecido. Eu creio que Marta ficou, Pedro e João foi, mas na continuidade do texto, versículo 11, conta que Maria estava lá chorando pelo corpo de Jesus, chorando amargamente, e ela olha por baixo e vê dois homens, dois anjos, um sentado onde estava a cabeça de Jesus, e outro sentado onde estava os pés de Jesus, e pergunta para ela: mulher, por que tu está chorando? E ela, de repente, ela olha para trás, talvez olhando para o anjo, ela percebeu que tinha alguém atrás dela, mas ela responde para o anjo: é porque levaram o corpo do meu Senhor. E quando ele olha para trás, tem um homem, que é Jesus, mas ela não reconhece. E ela, pensando que aquele homem era o jardineiro, olha para ele e diz: Senhor, tu levaste o meu mestre, me diz onde colocaste o corpo, porque eu irei buscar. Achando que tinha jogado o corpo de Jesus em qualquer lugar, mas ela queria fazer um sepultamento honroso. E disse: diga onde está o corpo de Jesus, que eu vou buscar. E ele disse: mulher, por que tu chora? A pessoa pergunta que o anjo faz. Mas quando Jesus diz assim: Maria, ela reconhece a voz de Jesus e diz: Ramon, quer dizer, mestre, é o Senhor. E ela fica feliz porque viu Jesus e sabia que o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou e ela ficou feliz. Mas o Senhor disse: olha, não me toca, porque ainda não fui ao Pai. Pai, avise aos meus irmãos. E ela volta correndo e para avisar os seus irmãos, os apóstolos, o que ela tinha visto. Jesus ressuscitou. Jesus não está no meio dos mortos. A morte não tem autoridade sobre o mestre. Ele ressuscitou. E os discípulos estavam dentro de uma casa, e a casa estava toda fechada, porque ele estava com medo dos judeus, porque da mesma forma que fizeram com Jesus, poderiam fazer com ele também, porque estava pregando Jesus Cristo, e eles tinham medo de morrer também, e estavam fechados, as portas estavam fechadas, e de repente Jesus aparece ali entre eles, e diz o seguinte: a paz esteja convosco. A paz que eles não tinham, ele diz: a paz esteja convosco. Naquele momento, Jesus fala com ele, versículo 19: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, um domingo também, encerradas as portas dos discípulos, com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se ao meio dele e disse: Pai seja convosco. E disse isso, mostrou-lhe as mãos e os lados, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia. Quando viram Jesus na cruz, ficaram o quê? Tristes. Quando o corpo de Jesus não estava mais presente no túmulo, ficaram o quê? Tristes. Mas agora, quando viram Jesus mostrou a marca das suas mãos, mostrou os ferimentos ao seu lado, inclusive o furo da lança. Aí eles se alegraram, ficaram felizes.
porque sabia que o Senhor venceu a morte. O Senhor vive e Ele reina. E não é necessário nós ficarmos felizes precisamente ver Jesus. Ficamos felizes por saber que o túmulo está vazio. E assim como o túmulo está vazio, o nosso túmulo também estará vazio quando Cristo vir buscar a sua igreja. Não irá encontrá-los mais, porque nosso corpo será transformado. Nós teremos um corpo glorioso, estaremos com o Senhor para sempre. O túmulo estará mais vazio. O nosso túmulo nós podemos declarar que não está vazio, que já está vazio, em nome de Jesus. Olha, meu amado, Jesus Cristo, Ele vive e reina. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O túmulo vazio de Jesus, ele expressa uma trombeta que está sempre tocando, sempre anunciando, permanentemente tocando, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. E nós temos a alegria em dizer que o nosso Jesus não está morto, Ele está vivo. E Ele vem buscar a igreja, vem buscar a mim e vem buscar cada um de vocês. E nós estaremos com Ele para sempre. Aleluia, glória a Deus. O sacrifício de Jesus foi aceito. Deus aceitou o sacrifício de Jesus, o único sacrifício. Não precisa mais de nenhum sacrifício, não precisa mais matança de animais, não precisa mais você ou alguém que apareça dizendo: olha, eu vou entregar minha vida por você, para que você venha ser salvo. Não necessariamente, não precisa mais, porque o sacrifício de Jesus foi aceito, porque ele não tinha pecado, ele é perfeito. E somente um sacrifício assim que seria aceito por Jesus, um sacrifício perfeito, um sacrifício completo, um sacrifício irrepetível, um sacrifício que não se repete mais, um único e verdadeiro, já foi realizado lá na cruz. Hoje a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Jesus está no meio de nós, e Ele vive, e Ele reina. Aleluia, glória a Deus. Bendito é aquele que vem em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus que reina e está entre nós. Assim como o sacrifício de Jesus foi aceito, Jesus venceu por todo o sempre. Jesus é mais do que vencedor. Por Ele ser mais do que vencedor, nós também somos o quê? Mais do que vencedor. Jesus venceu. Jesus Cristo venceu para todo o sempre. E o inimigo fica irado com isso. Fica irado porque sabe que o túmulo está vazio. Fica irado porque Ele venceu por todo o sempre. Jesus é mais do que vencedor. Ele não entra numa batalha para perder, Ele entra para vencer. E ai daquele que se levantar contra Jesus, e ai daquele que se levantar contra um servo e uma serva do Senhor Jesus Cristo. Vai cair no cavalo como Paulo caiu, vai ficar cego por 3 dias, vai ver a glória de Deus na vida dos crentes, na vida daqueles homens e mulheres que temem ao Senhor. Ele venceu a morte para sempre. Ele é o autor da vida, e a morte não tem autoridade sobre nós. Ele venceu a morte para sempre, meu amado, minha amada, e devemos alegrar por isso. Ele venceu a morte, Ele venceu também o diabo para sempre. O diabo não tem autoridade sobre as nossas vidas. O diabo não tem autoridade sobre as nossas vidas. E eu digo mais uma vez: o diabo não tem autoridade sobre a nossa vida, porque sobre nós reina o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo habita em nossas vidas. Amém. Porque Jesus venceu, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e foi aceito. E estamos aqui para pregar, anunciar a palavra de Deus. Jesus venceu o inferno para sempre. Nós estávamos condenados ao lago de fogo, nós estávamos condenados ao inferno. Nós não tínhamos uma saída a não ser por intermédio de Jesus. E Jesus, Ele veio, entregou a sua vida, e sua vida foi aceita como sacrifício perfeito. E Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. E nós temos a garantia da vida eterna no lar celestial, por meio de Jesus Cristo, que reina hoje e para sempre. Aleluia!
Jesus não deixou nada mais e nada menos do que as Escrituras, para nos ensinar, para nos corrigir. As Escrituras são verdadeiras. Você pode dizer assim: ô pastor, está falando no plural? As Escrituras são verdadeiras? São. Mas a gente tem um livro, sim, mas aqui tem 66 livros. São 66 Escrituras. Então, as Escrituras se referem a esse livro, o último livro. As Escrituras são verdadeiras, de Gênesis a Apocalipse. E se nós crermos nessa palavra, devemos viver pela palavra, confiar na palavra. Se ela é verdadeira, ela diz que você vai ter vida eterna em Jesus, ela vai ter, você vai ter vida eterna em Jesus. Se ela diz que você será ressuscitado entre os mortos, quando Cristo buscar a igreja, você vai ser ressuscitado entre os mortos, porque Jesus é fiel, Ele é fiel, e a Escritura também é fiéis, ou melhor, as Escrituras são verdadeiramente fiéis. Ela predisse a morte, ela predisse a ressurreição de Jesus, e assim aconteceu. Ela predisse que Jesus nasceria em Belém, e assim aconteceu. Ele nasceria de uma virgem, e assim aconteceu. Que ele estaria ao terceiro dia, assim aconteceu. Tudo que a palavra de Deus falou aconteceu, e tudo que está escrito que vai acontecer, vai acontecer. Ele nos prometeu voltar para buscar a sua igreja, vai acontecer. Ele prometeu que a igreja seria perseguida, vai ser perseguida. Mas ele disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós devemos ter essa confiança na palavra de Deus que nos ensina, e devemos levantar as cabeças, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, levantar a cabeça e declarar que somos mais do que vencedores. Aleluia! O Cristo ressuscitado é a cabeça da igreja, é Ele que nos conduz. O Cristo ressuscitado é a minha cabeça, é a cabeça de cada um de nós como igreja. Ela que deve nos conduzir, ela deve nos ensinar, ela deve ser fortalecida a cada dia com oração e com a palavra de Deus, e não permitir que a nossa carne, nosso ego, tenha prioridade sobre o Espírito, mas que o Espírito sempre tenha prioridade contra os desejos carnais. Nós também, meu irmão, somos autores, não, mas somos beneficiados da promessa de Deus. Por isso Jesus morreu, e por isso Jesus ressuscitou, para nos tirar das garras de Satanás, para nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Amém, igreja? Olha, se Jesus Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Se Jesus Cristo venceu a morte, nós também vencemos a morte por intermédio de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus, ela é a fonte de alegria. A ressurreição de Jesus é a fonte de esperança. Ao ver o túmulo vazio, devemos alegrar, ficar felizes. Nós, como cristãos, não usamos a imagem na cruz, porque nós cremos que a cruz também está vazia. Jesus vive. Então a ressurreição de Jesus é fonte de alegria. Como diz aqui no versículo 20, que nós acabamos de ler, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos do lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Nós nos alegramos, somos felizes, temos esperança. Cristo ressuscitado, como disse, é a cabeça da igreja. Sua ressurreição abriu o caminho para a ressurreição de todos os seus seguidores, de todos os seus discípulos. Amém, igreja? Amém. Com certeza, Jesus voltará outra vez. Eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus voltará outra vez. Ao contrário de todos os que morreram, como Buda morreu, como Maomé que morreram, o túmulo não está vazio. Continua como Buda, como Maomé, continua com qualquer outro que se posicionou com Deus. A história não relata que Buda reviveu, Maomé reviveu, mas relata que Cristo reviveu e o túmulo
túmulo está vazio. Jesus Cristo não permaneceu no túmulo, não permaneceu no túmulo. E você, né? Vai permanecer no túmulo? Vai permanecer no túmulo? Não, nenhum de nós irá permanecer no túmulo. Essa é a promessa do Senhor. E quando um dia descemos a sepultura, a família fique alegre, fique feliz, porque vai encontrar também um túmulo vazio. O túmulo não estará mais a nós, mas estará a presença de Deus nos levando. Antes de morrer, Jesus, ele prometeu que iria voltar, e a promessa dele é verdadeira. Se formos olhar lá em João 14, versículo 18, diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Não deixarei órfão. João capítulo 14, versículo 18, voltarei para vós. A sua ressurreição fortalece a nossa esperança, como fortaleceu a esperança dos apóstolos, como fortaleceu a esperança de Maria Madalena, como fortaleceu a esperança de Pedro, como fortaleceu a esperança de João, de muitos outros homens. Assim também nos fortalece. A sua ressurreição fortalece a esperança em seu imenso regresso. Então, meu amado, assim temos toda essa mensagem que brota do túmulo vazio do Senhor Jesus, e anunciemos o seu nome a todos, porque Ele vive, porque Ele reina. O túmulo vazio de Jesus é uma trombeta que está permanentemente tocando, e só quem não está gostando disso são aqueles que não creem no Senhor. Só quem está gostando disso é o nosso inimigo nossas almas, porque sabe que Jesus vive. Ele queria derrotar, matar Jesus, ele queria acabar, exterminar com Jesus, mas Jesus, Ele é Deus. Jesus ressuscitou e Ele vive na minha vida e vive na vida de cada um de nós nesta noite. Aleluia. Então, meu amado, tenha esperança, não desanime, não perca a sua paz, porque a paz que Deus nos concede é bem melhor do que a paz que o mundo nos oferece. Amém, igreja? Amém. Deus possa nos abençoar, que Deus possa engrandecer em nossas vidas o seu nome e o seu poder. No domingo passado nós fizemos a entrega do certificado de batismo e ficou faltando